Três verdades, difíceis de engolir talvez, mas que todo jogador e jogadora de beach tennis tem que encarar e que muitas vezes a sua evolução no jogo está relacionada a alguma dessas verdades. E com essa minha experiência de mais de 23 anos, ministrando aulas, já tendo jogado centenas de torneios, tendo treinado atletas do nível iniciante ao profissional, eu tenho essa experiência com os atletas amadores. E eu posso te garantir, se você refletir sobre essas três verdades e talvez fazer algumas mudanças na sua rotina de treinamento, no seu olhar sobre a questão da evolução, do que você quer para você no mundo do beach tennis, eu tenho absoluta certeza que você irá melhorar 100% o seu nível de jogo. Vamos lá então? Bora lá para a primeira verdade. Você está treinando de maneira errada. Sim, você está treinando de maneira errada. Por que eu digo isso? Porque mesmo que a gente não seja atleta, mesmo que a gente não esteja na quadra todos os dias, o nosso treinamento inicial, tá? Quando a gente está se desenvolvendo como jogador, aprendendo novos golpes, a gente tem que qualificar o nosso treinamento e melhorar os nossos golpes. Essa vai ser a base da sua evolução. Então, se você está aprendendo a sacar e você começa a fazer muito jogo e pouco treino de repetição isolada, aí é que está a questão. Muito jogo e pouco treino em repetição isolada, com qualidade. O seu treinamento está errado. Por que eu digo isso? Porque o adulto, ele não aprende por imitação. O adulto aprende pelas questões lógicas, por um treinamento lógico e de muita repetição, para que a gente automatize um gesto completo e correto. E, para se conseguir isso, além de executar os passos de um saque, por exemplo, de maneira correta, nós precisamos entrar na quadra para repetir, repetir, repetir. Isto vai levar você a um saque muito mais lapidado, que ele saia daquele movimento mais bruto, mais rudimentar, para um movimento mais qualificado, ocasionando numa resposta de um saque muito melhor. E aí a sua evolução nesse jogo não vai travar, porque você está repetindo e lapidando os seus movimentos. Então, qual a minha sugestão, a minha orientação para você? Dedique tempo para você ficar repetindo o seu saque, os voleios. Convide um parceiro, uma parceira, para ficar fazendo os treinos de voleios de direita, de esquerda, de maneira controlada e mais parada, depois com mais movimentação, e assim vai. Porque com gestos, com técnicas melhores, você segue evoluindo. Os melhores resultados que eu obtive como jogador e depois como professor foram com os alunos que fizeram a lição de casa, muito bem feita. Foram para a quadra fazer repetições, treino de saque, defesa e terceira bola, treino de ataque, isolado, treina, 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 esta repetição. E eu não estou falando do profissional, estou falando de jogadores que tinham seu trabalho, que tinham sua família, mas que em vez de jogar 4 vezes por semana, eles pegavam essas 4 vezes e dividiam. 2 vezes eles jogam e 2 vezes eles treinam. Gostaria que você refletisse sobre isso. Vamos para a segunda verdade? Vamos lá. A segunda verdade é simples, mas preocupante. Existem poucos profissionais qualificados no mercado. Por quê? Porque o boom do beach tennis, esse esporte que já tem milhões de praticantes, fez com que vários jogadores começassem a dar aula. E tudo bem quanto a isso. Eu fui um que com 18 anos eu parei de jogar tênis e comecei a dar aula. Todo mundo pode escolher isso e é maravilhoso. Mas a questão é a falta de capacitação e o que esses professores estão fazendo para melhorar. E enquanto eles não estão preparados, capacitados, eles estão ensinando da maneira que eles enxergam, da maneira simplista, da maneira medíocre, podemos dizer assim, porque ele não sabe ensinar o fundamento técnico. Ele não tem o olhar clínico para poder enxergar com precisão o que você está fazendo de errado. Ele não tem a experiência nem o estudo para saber qual tipo de treinamento parcial, global, o que se ensina primeiro, o que pode fazer ou não fazer com esses alunos para que se tenha a evolução contínua. A gente sabe muito bem que o jogo é maravilhoso, fazer joguinho, e aí o professor vai lá, e aí na hora da situação de jogo, ele vai e demonstra, não, era para fazer assim, e assim vai. E se você está bem servido quanto a isso, maravilha, então você tem que buscar se filmar. Você tem que ter comparativos.
Não adianta a gente simplesmente saber que o saque tem aquele movimento e não se filmar. E por que eu falo se filmar? Porque aí a gente consegue enxergar de fato o que a gente está fazendo. E aí você vai buscar outras informações ou vai melhorar por si mesmo. Mas essa verdade da capacitação é uma verdade real. E isso faz com que muitos alunos aprendam a jogar esse esporte de maneira errada. Uma vez que eu estou com meus golpes errados, tendo leituras erradas, movimentações erradas, trava a nossa evolução. A gente vai jogar uma iniciante, uma D, mas nunca vai para B, porque falta a ferramenta. E a ferramenta nada mais é que aprender a jogar o beach tennis de maneira certa. Vamos para a terceira verdade, difícil de engolir, mas que é muito importante para você. A maioria dos jogadores amadores não sabem jogar torneio e nem se preparam corretamente para ele. Essa é uma verdade que parece normal, mas se a gente fizesse diferente, nosso rendimento em torneios seria outro, completamente diferente. Então olha o que eu falei, a maioria dos jogadores amadores não se prepara. Como assim se prepara? Bom, se eu vou jogar um torneio, eu tenho que saber que aquele momento, tá? Literalmente dentro de quadra num jogo de torneio, é um momento que tem muitas questões diferentes do nosso dia a dia do treinamento. Questões extrínsecas e intrínsecas, questões de nervosismo, ansiedade, questões de quadra diferente, piso diferente. Às vezes a gente vai jogar num local que a gente nunca viu, pessoas assistindo, tem muitas variáveis. E só por esse fato a gente já sai da zona de conforto e se prejudica. Então a preparação que eu falo é, bom, precisamos fazer o nosso treinamento no nosso dia a dia ser muito parecido com o que a gente vai enfrentar em torneio. Desde as questões dos pontos, das táticas, então a gente vai jogar uma partida no nosso dia a dia, simule que é um torneio, mesmo que na imaginação, não fique perdendo bola boba. Jogue colocando essa pressão em você, pensando que é torneio. Se prepare, analise após o jogo o que fez você perder. Foi questão técnica? Foi questão tática? Mental? Porque você daqui a pouco errou 3 saques, estava jogando mal o primeiro set e o segundo desanimou, por exemplo, uma questão mental. Cansou, chegou no segundo set, não tinha mais fôlego. Técnica, na hora das defesas do saque do adversário, você não conseguiu fazer a defesa como você gostaria. Na hora do saque, a sua precisão, sua consistência, a acelerada do saque não estava legal. Analise o que aconteceu no jogo valendo. Faça esse trabalho do dia a dia, um jogo lá com 2 parceiros ou parceiras, simule, porque isso vai fazer você se preparar melhor para a situação de pressão que vai ser no torneio. A outra questão que eu falo que nem os rituais da toalhinha, a respiração, a pré-visualização antes do jogo. Então a gente vai ter um torneio, o nosso jogo é, por exemplo, às 2 horas, ou depois daquele jogo lá, da quadra 5, eu tô aqui conversando de boa, às vezes tomando uma cervejinha, tudo bem curtir, só que não dá para misturar as coisas. Então o que eu sempre recomendo há muitos anos, e assim como eu faço como jogador, eu vou ter o jogo às 2 horas e posterior àquela quadra, por exemplo, eu me afasto com a minha dupla, concentro, eu me afasto do barulho, eu vou para um lugar em silêncio, repasso, que nem eu falo, uma colinha na prova, não na hora da prova, uma colinha anterior da prova, olha lá as questões que tu precisa, respiração, se eu fizer, que eu anotava também assim, e desculpa a expressão, se eu fizer uma cagada horrível, respira, sorria e não perca a motivação por causa dessa bola, ou lembre-se, saber jogar os big points. O que é big points? Os pontos chaves. Pô, como é que a gente vai jogar um 30-40? Que estratégia você vai jogar? Como é que você vai estar em nível de concentração? Lembre-se que é 30-40. Como é que você vai estar no no-edge? Vai jogar tie-break? Como que você vai trazer o seu parceiro ou sua parceira de novo para cima? Todas essas questões é tudo que a gente pode trabalhar no nosso melhor lá em torneio. E aí muitas vezes a gente se inscreve no torneio e vai jogar e traz apenas o nosso histórico do nosso dia a dia, dos nossos joguinhos ali, e vai para lá. Só que essa diferença entre jogar de boa e torneio é muito grande. A gente tem que preencher essas lacunas e isso a gente só vai conseguir fazer no dia a dia. E mais, se jogou um torneio, a gente sabe. Eu demorei, com meus 14 anos jogando tênis, eu demorei uns 8 torneios para conseguir jogar um pouco mais próximo do nível de jogo que eu tinha de fato no meu dia a dia.
Por quê? Porque essas questões de torneio me abalavam psicologicamente, eu ficava tenso, nervoso, braço preso, várias questões. Então, a outra questão é, jogue torneios, mas sem espaçar muito de tempo entre um torneio e outro. Por quê? Porque essa questão de jogar um torneio, aí revisa, vê o que aconteceu, treine de novo, né, no seu dia a dia para melhorar essas questões dos pilares do beach tênis, técnico, tático, físico e mental, e não demore muitos meses para jogar o próximo, porque senão você vai ter de novo aquela sensação de nervosismo, o torneio. Quando você joga uma sequência de torneios mais seguidos, o que eu posso dizer com seguido? Uma vez por mês, tá? Você vai se acostumando. Então aquela situação de nervosismo, de pressão, ansiedade, a gente quer ir no banheiro toda hora, começa a ser uma coisa natural, corriqueira, aí você vai começar a jogar bem em torneio. Entende que tem várias questões muito importantes e que não é passada para o jogador amador. Ele simplesmente está lá fazendo sua aula, uma vez por semana em grupo, né? Que aí desqualifica bastante o aprendizado correto desse aluno, e aí ele joga direto nas locações, não faz o treinamento de repetição, ir para a quadra com o parceiro, qualificar os seus golpes e já vai para o torneio. Então, este formato de treinamento está errado. Pô, Julinho, errado? Tá. Por quê? Porque não é o adequado. Dá para jogar assim? Dá para ir para torneio? Dá para ganhar? Dá, mas não é o correto. O correto é a gente fazer uma preparação, uma qualificação do nosso treinamento e uma qualificação no nosso pré-torneio e uma qualificação no nosso torneio e uma qualificação no nosso pós-torneio para avaliar exatamente o que eu preciso melhorar. Por quê? Porque a gente vai no fluxo, né? Vamos jogar lá, aí foi mal ou foi bem, beleza, chega na segunda-feira ou terça-feira e vai tudo normal, tudo de novo. Por isso que o meu trabalho, por exemplo, de consultoria individual, eu falo isso, você faz e eu já fiz mais de 50 consultorias aqui do Beach Tennis de forma online e eu digo, 90% desses alunos adultos que vieram para mim não fazem esse treinamento que eu estou falando. Então, somado a essa estatística, mais esses meus anos de treinamento, mais tudo isso que eu falei no início do vídeo, eu tenho certeza que se você pensar, refletir e ajustar esses detalhes do seu treinamento, você melhora, não é 50%, você melhora 100%. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, fez você refletir, fez você imaginar um cenário diferente, ou se você concorda, eu faço assim mesmo, comenta aqui para mim, para eu poder saber a sua opinião. E, claro, eu faço o meu convite, eu vou deixar aqui, aqui, na verdade, o QR Code para você participar da minha comunidade gratuita do WhatsApp, onde todos os dias eu posto uma orientação, uma dica, alguma coisa que vai ajudar você de forma gratuita a melhorar o seu nível de jogo, seja nos pilares técnico, tático, físico ou mental. Participa lá, que é uma comunidade bem engajada, o pessoal assiste, adora, e eu faço questão de te convidar. Só apontar o celular aqui para o QR Code ou abaixo aqui do vídeo vai ter o link na descrição que você é direcionado lá para a página. Tá bom? Bons treinos e vamos para cima.